Boa noite, Bebinha. Seja bem-vinda. Tudo bem contigo? Coisa boa. Boa noite, Urbano. Seja bem-vindo mais uma vez. E aí, grande Emílio? Tudo bom? Como é de praxe, todas as lives, né? Tô esperando um pouquinho, uns minutinhos pro pessoal ir entrando. Daqui um pouquinho eu dou início a nossa live de hoje, que é um tema muito bom, um tema muito interessante. Vai ser sobre a importância da mudança. Tamo junto, Emílio, tamo junto, sempre. Vamos falar sobre a importância da mudança na vida das pessoas e temos muitas coisas interessantes para refletir aqui, para a gente dar uma chacoalhada na vida, né? Tentar modificar algumas atitudes, aprender um pouco com algumas realidades que a vida nos impõe, que não tem muito como fugir dela. E gostaria de fazer uma solicitação. Se você avalia de que existe alguma outra pessoa que pode se beneficiar daquilo que será compartilhado hoje nessa live, direcione o link de compartilhamento para ela, apertando nesse aviãozinho, uma setinha meio inclinada assim, ó. Compartilha com algumas pessoas aí, para a gente conseguir chamar mais pessoas para poder aprender algumas coisas importantes aqui. Então vamos conversar um pouquinho, né, a respeito de algumas coisas. E antes da gente dar início, que ainda faltam 3 minutos para o pessoal ir entrando, eu queria dar alguns avisos, pessoal. Na semana que vem, eu já estabeleci os temas de toda semana, que eu vou fazer videozinhos relacionados a um tema específico, e também sobre a live do domingo que vem. Já quero anunciar o tema da live do segundo que vem, tema da live, né, de domingo que vem, vai ser no dia 23 do 6. Os temas semanais que eu vou falar durante praticamente toda a semana, da semana que vem agora, a partir de amanhã, vai ser sobre reclamação. Esse vai ser o tema que eu vou fazer pequenos vídeos ao longo da semana falando sobre esse assunto, reclamação, e tentando ajudar a como superar essas reclamações. E na live de domingo que vem, que vai ser no dia 23 do 6, eu vou falar a respeito do passado. Como esquecer, como administrar, como lidar com o passado. Esse vai ser o tema da live de domingo que vem. Para poder a gente conseguir se organizar melhor a respeito, né, disso aí. Ficou faltando essa pontuação aí ao longo da semana para vocês irem sabendo o que vai ser dito, né? E vai compartilhando aí enquanto o pessoal vai chegando para a gente conseguir falar um pouco sobre o tema de hoje, que é sobre mudança. Teve alguém que comentou aí, tudo que quero, né? Tudo que quero. Saber coisas relacionadas a como mudar. Isso vai ser muito bom. Vai ajudar bastante. Enquanto o pessoal ainda... eu acho que já está na hora, já foram 5 minutinhos. Então eu acho que já podemos dar início à nossa live de hoje, pessoal. Hoje está muito legal também. Para quem não esteve presente semana passada, hoje eu vou falar sobre a importância da mudança e vou fazer um link, pessoal, com o tema da live de semana passada, porque vai ser importantíssimo a gente comentar um pouco sobre a live da semana passada, que foi sobre como alcançar sonhos, como tornar os sonhos realidade. Eu esqueci de fazer uma pergunta. Me conta aí como é que tá o áudio e o vídeo. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Estão conseguindo acompanhar direitinho? Eu quis esperar para fazer essa pergunta porque semana passada me falaram que deu uma travada. Como é que tá? Vocês estão me ouvindo bem, direitinho? Tá tranquilo? Certo. Beleza, então eu vou dar continuidade. Se eu perceber que tá travando, eu vou fazer o mesmo esquema. Vou dando uma reduzida na frequência da fala. Eu vou falar um pouco mais devagar. Então vamos lá. Resgatando o tema da semana passada. Falamos sobre alcance de metas e objetivos e sonhos. Para
que eu consiga mudar de fato, eu preciso me responder a seguinte pergunta. Vamos para uma pergunta reflexiva. Onde eu estou na minha vida? E estava lá na live de semana passada, eu estou repetindo. Quais são as 5 grandes áreas que eu preciso saber avaliar como é que está a minha vida? Área familiar, área de trabalho financeira, área de lazer, área afetividade e sexualidade e área social. Dentro dessas 5 grandes áreas da minha vida, eu preciso saber responder a pergunta: como que eu estou diante da minha vida e onde eu quero chegar? Por quê? Essa simples resposta das 2 perguntas vai me fazer gerar uma automática necessidade de mudar, de movimentar de uma coisa para outra, né? Então, dentro disso, eu preciso me perguntar, porque se eu não tenho a resposta, para onde eu quero ir? O que eu quero fazer da minha vida? Para onde eu quero chegar? O que eu quero alcançar? Eu não vou precisar mudar, vou precisar manter no mesmo lugar onde eu estou, né? Então, sabendo que eu estou em algum lugar e eu preciso chegar a outro, eu preciso traçar isso, ter essa visão de águia, né? Ou seja, é ver além daquilo que existe. Eu preciso saber treinar isso dentro de mim, na minha cabeça, dentro de mim. Saber visualizar o que eu ainda não alcancei. Para quem já sabe fazer isso, perfeito. Só continuar nesse caminho que a gente depois vai detalhar agora. Como podemos sair dessa questão de não mudar, né? de manter sempre no mesmo lugar. Mas para quem não tem essa capacidade desenvolvida, treine isso em você. Aprenda a ver além do que você tem visto. Tenha visão de águia, enxergue além. Veja o que você quer, onde você quer alcançar e onde você precisa chegar. Isso é fundamental para o seu processo de mudança. E tem que ser de uma forma específica. Você precisa saber ser muito específico nos seus desejos, nos seus quereres. Aprender a querer é importante. Tá. Quando a gente visualiza, quando a gente consegue mentalizar, igual a Débora está escrevendo aí, é muito comum a gente perceber uma coisa. Onde eu estou me gera um conforto, porque eu já estou adaptado, eu já estou acostumado a estar onde eu estou, eu não preciso de fazer muita coisa para poder manter os benefícios que eu estou tendo de onde eu estou, né? E isso me gera uma tranquilidade. Eu tendo a ficar parado perante isso, perante essa minha situação atual. Então, se dentro da minha zona de conforto eu permaneço nela, eu crio uma forma de cultivar a minha zona de conforto, isso traz consequências. Quais são as mais óbvias e lógicas? A zona de conforto, ela faz o quê? Ela me atrofia. Como assim? Eu não sei se vocês já tiveram experiência de lidar com pessoas, por exemplo, pessoas que não podem sair da cama. E a recomendação médica de quem cuida de pessoas que estão acamadas é de que você mantenha essa pessoa ativa, que você movimente essa pessoa de forma passiva, obviamente, se ela não der conta de se movimentar sozinha. Por quê? Senão ela vai gerando atrofias, ela vai criando contrações, contraturas, né? Nos membros dela, superiores, inferiores e tal. E isso gera muita dor para quem tem contraturas, né? Enfim, isso gera desconforto. Então, até nesse aspecto, a gente precisa entender que a zona de conforto, o manter-se parado, gera problema. Eu me atrofio todo, né? Fazendo uma comparação com a própria natureza. Qual é o único ser vivo que não sai do lugar? Ele é qual? O vegetal. É o único ser vivo que não sai do lugar. Se a gente parar para observar, todos os outros seres, eles tendem a se movimentar, sejam eles bactérias, enfim, vírus, enfim, e os outros animais, mamíferos e aves e etc, né? Todos os outros se movimentam. O único que não se movimenta é o vegetal, né? Por isso que muitos falam, né, assim, a pessoa está vegetando na vida, ou seja, está parada, não sabe sair do lugar, não faz nada relacionado a isso.
E esse vegetal, ele tende a se enrijecer naquele lugar. É outra consequência da zona de conforto, para vocês perceberem um tanto que ela traz malefícios para a nossa vida. A rigidez, ela sempre tende a ser uma coisa problemática, né? Em se tratando de convivência com os seres humanos. Então, nesse ponto, precisamos entender que nós somos criados para quê? Para movimentar, para agir, para fazer. Isso faz parte da natureza humana. Saber disso é extremamente importante, porque se você não entende que você tem que se movimentar para fazer alguma coisa, para sair dessa zona de conforto, dessa mudança, isso vai gerar problemas. E se você fica na rigidez, você fica lá como se fosse um vegetal vegetando na vida, apesar de não ter doença nenhuma, que tipo de psicopatologia você pode estar trazendo para perto da sua vida com essas rigidezes, né? Depressão é uma delas. Já parou para pensar o tanto que pessoas rígidas são depressivas? Elas não veem graças na vida, elas colocam defeito em tudo, né? É muito difícil, é muito complicado, eu não quero, eu não dou conta, pensamentos muito pessimistas, né? É porque a pessoa está cultivando essa zona de conforto ali, ela está ficando ali vegetando, ela está se atrofiando ao não querer se movimentar, sair da zona de conforto, né? Gera também ansiedades, porque a pessoa pode tender a criar realidades no futuro catastróficas que não aconteceram, não estão acontecendo, e ela nem tem evidência se vai acontecer, ela está criando aquilo, né? Ficando ansiosa com relação a realidades potenciais. Daqui um pouco eu vou dar dicas para vocês entenderem o que fazer com esses dois tipos de pensamentos, tá? Seja os pessimistas e os ansiosos. E o interessante é que também gera compulsão, sabia disso? Olha que interessante, como que a zona de conforto me gera uma compulsão? Porque eu vou ficar cultivando tanto essa característica de ficar só naquela sensação boazinha de zona de conforto, zona de conforto, zona de conforto, que eu vou tender a querer buscar mais prazer, mais zona de conforto. E eu generalizo isso para tudo. Olha o tanto que é engraçado. E eu fico compulsivo, eu posso descontar isso em alimentações, eu posso descontar isso em substâncias químicas, né? Porque eu cultivo tanto essas sensações gostosas de ficar na zona de conforto ali e tal, que eu me embebedo disso, né? Eu me embriago dessas sensações e quero cultivar isso a todo custo, né? E eu fico compulsivo dentro disso, eu vou buscando formas de manter isso vivo dentro de mim, né? Isso só gera prejuízos. Toda compulsão é um prejuízo. Também pode trazer quais mais problemas? Tem mais. Problemas conjugais e ou familiares. Às vezes podemos lidar com pessoas que pensam diferente da zona de conforto. Querem trazer a gente para um outro patamar, quer fazer a gente melhorar um pouco na realidade de vida que a gente está vivendo, dar feedback sobre coisas que a gente precisa melhorar. Faz pontuações ali de coisas que a gente não está muito legal, enfim, uma característica predominante que a gente às vezes apresenta e que incomoda uma outra pessoa e a pessoa fala e a gente acha ruim, né? Então, às vezes por querer ficar rígido na minha zona de conforto, me justificando que eu não preciso mudar, eu gero problema com as pessoas. Eu passo a me defender e atacar os outros por causa disso. Tudo porque eu estou querendo me manter numa zona de conforto. Não quero evoluir, não quero melhorar como pessoa, não aceito correção. E se eu faço uma correção, a outra pessoa se ressente ou foge de mim. Tem essa outra questão também. O distanciamento, né? O isolamento da vida, enfim. Da vida não, desculpa, falei errado. O isolamento social, né? As pessoas que vivem numa zona de conforto tendem a se afastar de todo mundo que tenta pô-las para um nível superior, né? E aí ela vai se isolando de todas as pessoas, porque volta e meia a gente se esbarra na necessidade de alguém dar um feedback pra gente, é inevitável, né? E em casos bem mais graves, dependendo de quem, podemos inclusive incluir tendências suicidas, porque se a pessoa vive numa circunstância de muito conforto, o que vai acontecer na vida dela? Ela vai tender a ser intolerante ao desconforto.
E como a vida tende a trazer naturalmente desconfortos para a gente, porque a vida muda o tempo inteiro, nós estamos envelhecendo, nosso corpo vai mudando, tudo está mudando. Se a gente não sabe lidar com essas mudanças e a gente quer se manter num conforto ali, a nossa tendência é querer desistir de mudar, de melhorar. Enfim, e aí a gente passa a achar a vida, né, num caso bem mais grave, né, a gente passa a achar a vida uma coisa ruim, desnecessária. Então eu tendo a querer interromper com a vida. E aí eu posso ter tendências um pouco mais graves, suicidas, né? Enfim, claro que não temos que legitimar essas coisas, né? Mas é só para poder dizer o quão é grave mantermos-nos numa zona de conforto. Ou seja, o que eu quis dizer com tudo isso? É um dever dos seres humanos sair da zona de conforto. Pode colocar como se fosse uma regra de vida agora para você. Você consigo próprio deve sair da zona de conforto com frequência. Você se manter na zona de conforto só traz prejuízo para você. Não existe zona de conforto 100% segura, né? Ela pode me manter estável por um tempo, mas eu preciso tentar sempre evoluir diante de certas realidades de transformação natural da vida. Tudo isso dito, vamos passar para uma segunda parte da nossa live de hoje, sobre a importância de mudarmos, né? Por que eu tenho tanto medo, né? Então vamos lá, vamos falar disso, vamos responder a essa pergunta agora. Arrisquem seus palpites aí. Porque resistimos tanto, né? Porque temos tanto medo em mudar, em sair dessa zona de conforto. Por quê? Por quê? Por quê, meu Deus do céu? Eu levantei 5 pontos básicos para respondermos a essa pergunta lá. Vamos lá então, né? Por que nós resistimos? Primeiro ponto importante. O culto ao hedonismo. A nossa sociedade pós-moderna se tornou, por uma série de fatores, hedonista demais. O excesso de facilidade, o prazer pelo prazer, tudo faz com que a gente queira cultivar o prazer. É o prazer. Seja um prazer legítimo, né? Seja os prazeres ilegítimos, enfim. Sempre vão tender a cultivar o hedonismo, né? E a gente precisa, dentro desse ponto do desconforto, entender uma coisa. É inevitável o desconforto. Não temos como sair disso. Dependendo da circunstância de desconforto, ela pode vir com dor, inclusive. E eu preciso aprender sobre o risco de eu nunca conseguir evoluir como pessoa, a ser amigo da dor, a aprender a melhorar como pessoa através do desconforto e da dor. Eu preciso criar um mecanismo na minha cabeça de dar utilidade para a dor e o desconforto que eu estou sentindo, que eu estou vivendo, que eu estou experimentando. Seja comunicando o que está me incomodando, pedindo um auxílio, alguma coisa precisa acontecer comigo para que eu aprenda a lidar com essa dor, com esse desconforto. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que vai responder a pergunta sua, Carolina, é o medo do fracasso. Por que a mudança nos traz medo? Porque a gente já acha que vai dar errado. A gente cria na nossa cabeça catástrofes sobre o futuro que desejamos. Se eu quero alguma coisa, eu já olho lá na frente e falo, aí vai dar errado, né? Eu olho lá para frente com as capacidades que eu tenho hoje. E se o que eu quero está previsto para acontecer daqui 5 anos, é insano. Eu não posso pensar de que eu vou continuar exatamente a mesma pessoa, só se eu quiser muito. E eu lá vou chegar aos 5 anos para frente do mesmo jeito. Isso não vai acontecer. O que eu preciso entender? De hoje até quando eu alcançar o que eu desejo, o que eu quero para a mudança, o que eu preciso fazer para eu evoluir e fazer dar certo lá no futuro? Aí a pessoa pensa, não,
vai acontecer uma catástrofe mesmo. Não adianta, eu já sei que é assim e vai ser desse jeito e enfim. Tem gente que é pessimista mesmo, né? Tem uma tendência forte ao pessimismo. Então vamos lá, para essas pessoas pessimistas medrosas na vida, vamos fazer um pensamento agora com relação às catástrofes. Responda-se a seguinte pergunta: e se acontecer tal catástrofe, o que você vai fazer? Vamos além, vamos pensar para frente, Vamos lá, pegando os exemplos do mundo. Quando teve tsunami, que a gente ficou sabendo, aquele tsunami que devastou toda uma cidade chinesa lá, que eu nem lembro qual. Quando teve aquele ataque às Torres Gêmeas, no World Trade Center, né? Ou então quando aconteceu aquela devastação, né, da barragem de Brumadinho. O que o povo fez depois de tantas catástrofes? Vocês lembram o que eles fizeram? Principalmente lá na época, lá no tsunami, lá atrás, que até acho que o Globo Repórter fez uma reportagem do depois, né? Quando eles passou muito tempo, eles voltaram lá para saber como é que estava. O que eles fizeram? Obviamente, eles reconstruíram. Se realmente for acontecer uma catástrofe, não tem como. Você tem que reconstruir. Não tem jeito de fazer nada. Você tem que reconstruir. Esse é o caminho. Enfrentamento. Eu preciso enfrentar positivamente. Eu preciso fazer um movimento de conseguir chegar onde eu preciso chegar. Que é enfrentar as catástrofes. Outra coisa que eu preciso fazer para eu lidar com esse medo, com esse fracasso do novo, etc. Eu tenho tecnologia, eu tenho capacidade, né, para saber como enfrentar. Se eu não tenho como evitar, eu preciso saber o que fazer para enfrentar a situação. Ou, se eu acho que não tem como evitar, deixa eu pensar, será que não mesmo? Eu tenho alguma tecnologia para fazer isso não acontecer de alguma forma? Por exemplo, todas as catástrofes que eu citei, elas poderiam ser evitadas. Claro que tem muita coisa que é imprevisível mesmo, é da vida. Mas tem algumas que não. São muito previsíveis. E a gente pode evitar. O que eu quero dizer com isso? A regra geral é o quê? Eu preciso prever o que pode vir a dar errado. Os erros potenciais. Que a gente sabe que pode acontecer. Uma energia acabar, sei lá, qualquer coisa, né? Eu preciso perseverar e alcançar o resultado, se preparar para o pior, não no sentido de que vai dar errado e eu não vou fazer nada, mas quando eu falo disso aí, Carol, que você está colocando, se preparar para o pior, envolve o quê? Você se capacitar, criar dentro de você mesmo recursos de ação, de movimento, para que você dê conta da situação catastrófica que vai acontecer ou está acontecendo, se chegar a uma catástrofe. Assim eu vou conseguindo superar os medos, eu vou conseguindo movimentar, fazer a mudança acontecer. Outra coisa, eu posso observar as pessoas que erraram e aprender com os erros do outro, né? Em que sentido que eu posso aprender com os erros do outro? Se a pessoa fez alguma coisa que não deveria ter feito, através dessa situação, eu já faço uma avaliação do que eu também não devo fazer. Porque se eu fizer, provavelmente o resultado vai ser semelhante ou igual. Então, aprender com os erros dos outros, para eu evitar repetir as mesmas dificuldades, as mesmas falhas, né? E eu necessito criar formas de fazer dar certo diferente do modelo que a pessoa que errou está me oferecendo. Se a pessoa está lá me mostrando que o que ela fez gerou um resultado negativo, eu preciso me questionar. Peraí, o que eu posso fazer para que o resultado seja diferente do que ela fez? Existe uma frase, se eu não me engano, não sei se é de Einstein ou sei lá de quem é, que fala: é insanidade eu fazer coisas diferentes,
fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. É insanidade eu fazer as mesmas coisas esperando colher resultados diferentes. Então, se o resultado da pessoa teve um caminho e eu sigo o mesmo caminho e o resultado foi negativo, eu vou também ter um resultado negativo igual ao da outra pessoa. É a mesma coisa. Então, o medo do fracasso reside aí. É na falta de preparação. É na capacidade que eu não tenho, que eu vou tentando com os recursos poucos que eu tenho e eu tendo a dar errado mesmo. Eu não me preparo direito, eu não me capacito direito, eu não faço aquilo que eu tenho que fazer. Assim eu não consigo mudar, né? E aí a tendência é dar errado mesmo. Aí a confirmação da catástrofe. Não, realmente deu tudo errado. Por quê? Aí se você vai avaliar, a pessoa não se preparou direito. Terceiro ponto para avançar. Qual que é o terceiro ponto que me atrapalha a mudar, né? Autoavaliação negativa. Lembra do depressivo, que ele tem uma inclinação pessimista, de diálogos que ele fica criando na cabeça, sempre falando negativo, negativo, negativo? Isso é um problema para quem tem essa característica da dificuldade com a mudança. O diálogo interno negativo, pessimista. Tudo que a gente fala na nossa cabeça, a nossa facilidade é de acreditar e seguir o que a gente fala na nossa própria cabeça. E aí, se a gente fala alguma coisa negativa e a gente vai lá e segue aquela voz interior que fica ecoando dentro da nossa cabeça, a gente tende a gerar resultado negativo, obviamente, né? Porque a voz é negativa, é pessimista. E aí nesse ponto, qual que é a recomendação se você fica gastando energia, criando negatividades para atrapalhar o alcance da sua mudança? Desafie a si mesmo. Se você está lá com uma meta simples, eu quero fazer uma dieta, e aí você fala, mas é muito difícil resistir àquele chocolate, nossa, mas a Coca-Cola de todos os almoços, meu Deus, como é complicado. Se você fica falando isso na sua cabeça, você mesma está criando uma barreira para você não dar conta. Você está se auto-sabotando. Estou revelando para vocês o mecanismo da auto-sabotagem. É assim que a gente faz. Tudo tem a ver com o diálogo interno na sua cabeça. E qual que é a recomendação para você não se auto-sabotar? Desafie a si mesmo ou a si mesma. Provoque a si mesmo ou a si mesma. Saia dessa dinâmica. Rompa com isso, de fato. Pare de ficar criando diálogos negativos e crie outros tipos de diálogos. Por que eu estou acreditando que não vai dar certo? Não vai dar certo, sim. Eu vou fazer dar certo. Vou criar formas, derrubar as barreiras. Se acontecer intervenções e interrupções, eu vou criar um jeito de tirar isso do meu caminho. Claro que obedecendo às leis e o bom senso. De não sair atrapalhando a vida de ninguém ou matando ninguém, fazendo coisas nada relacionadas a isso, obviamente, né? E nós mesmos devemos quebrar as próprias barreiras que muitas das vezes somos nós quem criamos. Se a gente não conta para ninguém os nossos desafios, as nossas dificuldades, as nossas necessidades de mudança, e a gente não está mudando, por que eu fico colocando a culpa nos outros? Né? O outro não tem culpa. Se eu estou vendo que eu preciso melhorar na minha alimentação, como exemplo, e eu não contei para ninguém, e aí eu estou tendo dificuldade, eu estou sempre com dificuldade de melhorar minha alimentação. Aí eu fico falando assim, não, mas é porque quando eu vejo fulano tomando a coca eu não dou conta. Mas o que o fulano tem a ver com isso? Ele te inclinou, ele te incentivou a fazer isso, ou foi você que não conseguiu porque você ficou assim, nossa, mas é tão difícil resistir àquela coca? Às vezes a realidade é mais dentro de você do que fora de você, né? Tudo bem que ver a coca te estimulou visualmente, mas a escolha é sua. É sua. Ninguém foi lá e pegou a sua mão e colocou o copo de coca na sua boca e falou, agora você bebe, agora você bebe. Ninguém fez isso para te forçar. Então, essa autoavaliação negativa, temos que vencê-las. É um outro dever. Precisamos vencer essas autoavaliações negativas. Romper com esse diálogo interno pessimista demais, né? Para não se auto-sabotar. Tá.
Qual que é a quarta situação que eu preciso fazer, né? Desculpa, que explica, né? Que explica o porquê que eu tenho tanta dificuldade em mudar. É a interpretação subjetiva, pessoal. A interpretação pessoal que eu faço a respeito do que é mudar. Todo mundo tem um pouquinho de jeito de ser filosófico na cabeça, né? Existe aquele ditado: de médico, psicólogo e doido, todo mundo tem um pouco. Eu vou acrescentar um quarto aí: de médico, psicólogo, doido e filósofo, todo mundo tem um pouquinho também, né? E aí a gente fica criando lá algumas interpretações pessoais, né? A gente cria opiniões. Hoje em dia está muito em moda, né, você manifestar as opiniões nas redes sociais como se você fosse o pensador. Aquele que leu obras, né, e está lá manifestando uma opinião boa sobre alguma coisa. E a gente faz isso com a gente mesmo. Então a gente vai pensando a vida, a gente vai refletindo a vida, e a gente fala assim: poxa, mas por que eu tenho que mudar? Por que eu tenho que mudar? E aí eu vou criando algumas opiniões, eu vou respondendo as minhas próprias perguntas. Não tem que mudar não. Olha o diálogo interno lá. Eu vou ter que ficar, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Do meu jeito. Beleza, pode ser do seu jeito. Mas se uma pessoa fala assim: nossa, mas você poderia ter falado de uma forma diferente. Mas diferente como? Eu acho que você foi muito estúpido do jeito que você falou. Aí você para e fala assim: estúpido nada, estúpido é você que não sabe me acolher. E aí a gente vai criando algumas convicções, algumas formas, né, de manter a gente mesmo com preconceito com relação à mudança, né? O tempo todo nós temos que mudar. Só que às vezes eu interpreto que mudar é ruim. E se eu interpreto que mudar é ruim, o que eu vou fazer? Vou querer mudar ou não? Obviamente não. Mas se eu encaro a mudança como algo positivo, se eu aproximo essa ideia para perto de mim, mudar é bom, mudar é importante, mudar é saudável, faz bem, eu me adaptar à vida me deixa saudável. Se eu aproximo essa ideia para perto de mim, o que eu faço? Eu tendo a fazer, eu tendo a obedecer, a seguir aquilo, né? Eu mudo de fato, né? E a gente vai percebendo que o meu diálogo interno e a minha interpretação sobre o assunto mudar, eles andam muito próximos um do outro. A minha interpretação pessoal sobre o que é mudar. E nesse ponto, eu preciso saber me adaptar à situação. E toda adaptação ela envolve alguma mudança, mesmo que num pequeno nívelzinho ali. Às vezes não é aquela mudança radical, às vezes a gente confunde isso. Se eu estou me adaptando, eu estou mudando. Diante da situação que eu estou precisando me adaptar, mesmo que seja não falando nada, isso é uma adaptação, porque eu poderia falar, né? Então, uma adaptação envolve uma pequena mudança, só que às vezes eu não consigo mudar radicalmente, que é o meu desejo. Talvez a minha necessidade de mudança seria eu sair de cá e ir para o polo oposto, né? Isso aí é outra coisa, é outro departamento. Mas uma adaptação ela envolve uma mudança. Se ela permanece ao longo do tempo, é uma mudança positiva, né? A adaptação ela envolve uma mudança, como eu expliquei aí, né? Agora, o mudar radicalmente é outra coisa, né? Então, vamos lá. Dentro dessa interpretação pessoal minha, que eu crio, temos aí o quinto e o último ponto para eu entender o porquê que eu tenho dificuldade em mudar. Por que eu tenho medo com relação à mudança? Que é a pressa. Todo mundo que tem pressa na mudança gera um problema para si próprio, né? Por quê? Eu crio metas, eu crio, tempo, né? Enfim, eu coloco um prazo ali. Se eu falo assim, não, eu tenho que mudar em 6 meses, eu tenho que fazer tal coisa em tantos meses, enfim, eu tenho que mudar rápido, né? Às vezes assim, eu quero aprender a gostar de alguém que fica me tratando de uma forma desrespeitosa, né? Isso às vezes pode levar anos para isso acontecer. Se eu tenho pressa na mudança, isso me atrapalha a conseguir alcançar o meu aspecto de mudança.
Eu não posso ter pressa. Eu preciso ir vivendo a vida e me abrindo as possibilidades, fazendo testes, né? Vamos colocar assim. O alcance, essas mudanças radicais, elas podem acontecer diante de fortes impactos, né? Por exemplo, se você passa por uma doença muito grave que te leva quase a óbito, isso pode fazer uma mudança radical na sua vida. Só que nem sempre isso vai acontecer com todo mundo. Algumas mudanças, elas são um pouco mais lentas, elas vão acontecendo ao longo da vida. Mas ela é importante acontecer, então eu não preciso ter pressa na mudança. Se eu tiver pressa na mudança, eu vou criar uma barreira para a minha própria mudança. Então eu não preciso ter pressa. Isso envolve o quê? Humildade. Ter paciência. Ter tranquilidade. De ir alcançando os resultados conforme eu for traçando ali pequenos degrauzinhos ao longo do tempo, né? Tem até a música do Almir Sater, né? Ando devagar, porque já tive pressa. E levo esse sorriso, porque já chorei demais. Tô muito musical hoje. Né? Conforme diz a letra do Almir Sater, né? Enfim, você sabe o resto. É mais ou menos por aí. Vamos devagar, gente. Vamos com humildade, paciência. Vamos lá na espera, com a tranquilidade, né? Nada de pressa. Não precisa disso. Sem problemas. Sem afobação, né? Então, falado sobre esses 5 pontos necessários para entender o porquê que eu tenho dificuldade, porquê que eu tenho medo de mudar, eu preciso passar para a última, né, solução. Vamos colocar assim. Qual que é o caminho, então? Vamos lá, me ajuda aí. Qual que é o caminho para eu vencer o meu medo, a minha dificuldade em mudar? Vamos lá. Eu preciso de 3 pontos específicos para eu conseguir vencer o caminho, vencer o medo, né, da dificuldade de mudança. O primeiro ponto é autoconhecimento, pessoal. Você precisa entrar dentro dos seus próprios mecanismos psicológicos para você se observar diante das situações diversas na vida. Eu preciso desenvolver o autoconhecimento. Saber as estruturas psicológicas que você desenvolveu para que você consiga saber lidar com a sua própria dificuldade de mudança. E essa observação sua interna, dos seus mecanismos psicológicos, enfim, envolve o quê? Você identificar e nomear quais são as atitudes interiores que você está fazendo. Sabia que a gente tem muitos comportamentos interiores, atitudes interiores que a gente faz e a gente tem que tomar consciência deles? Por exemplo, a resistência é uma atitude interior. Às vezes ela se expressa de forma exterior. Quando eu quero brecar alguém que está querendo, me topar comigo, enfim, às vezes eu dou uma parada assim, opa, peraí, minha filha, né? Alguma coisa assim. O pessimismo é uma atitude interior, né? E eu estou tendo uma atitude ali, uma coisa, né, difícil aí para muita gente, de pessimismo, né? Mas isso é algo que só eu estou percebendo, só eu estou vendo. Então, por isso que eu tenho que ter autoconhecimento. A inveja, fala aí, Regi, fala aí qual que é o filme. A inveja é outra atitude interior que me atrapalha a querer crescer, né? Me atrapalha a mudar de vida, enfim, de atitudes, enfim. A Regi está colocando uma indicação de um filme sobre isso, sobre autoconhecimento, talvez mudanças e tal, que chama A Química do Amor, tem no Netflix, depois vocês dão uma olhada lá, é indicação de filme bacana, né? Então, a inveja significa o quê? É quando eu vejo que alguém conseguiu alcançar uma mudança que eu desejo mudar, e eu fico lá gastando energia, desejando coisas ruins para aquela pessoa, em vez de eu parar para mudar o foco. Falar assim, peraí, o que aquela pessoa fez? O que ela está fazendo que ela está conseguindo alcançar aqueles resultados? Eu não tenho diferença nenhuma daquela pessoa, né? No aspecto de capacidade. Todo mundo tem potencial para conseguir fazer o que quiser da vida.
Então eu vou fazer igual, eu vou dar uma copiada ali no que ela está fazendo, né? Para eu conseguir ter o mesmo resultado. Então, em vez de eu me inspirar em alguém, eu invejo. E a inveja nunca é boa, né? E isso é outro problema. E julgamento, né? Julgar as pessoas. Isso também é um bloqueio interior, uma atitude interior que fica só na minha cabeça, né? Que é invisível, né? E isso atrapalha eu conseguir melhorar, eu conseguir mudar. Então eu preciso saber observar em mim mesmo, identificar e nomear e, por último, tratar, obviamente, né? O que significa esse tratar? Pensar estratégias, pensar novos conjuntos de atitudes para vencer isso que eu estou fazendo. Ao invés de julgar, eu tenho que aceitar. Ao invés de invejar, eu tenho que admirar e me inspirar na pessoa. Ao invés de ser pessimista, eu preciso desenvolver o otimismo. Ao invés de resistir, talvez eu tenha que ceder, né? Então, enfim, citei os exemplos meio gerais aqui, mas cada caso é um caso. Eu preciso tratar essas minhas atitudes interiores que tem a ver com o meu diálogo interno, né? Enfim, que eu crio, e com as minhas interpretações subjetivas que eu vou fazendo ali, para que eu consiga vencer esse medo de mudar, né? Esse é o primeiro ponto para eu conseguir isso. Segundo ponto, depois que eu conseguir identificar o que está me travando, o que está me impedindo de alcançar um resultado específico, eu preciso fazer um planejamento. Para quem quer aprofundar nisso, eu fiz uma live bem detalhada sobre esse tema. Tá no YouTube, no meu canal do YouTube, chama Gulliver Holmes Explica. Dá uma olhada lá, que é o vídeo da semana passada, domingo passado, tá lá. Como alcançar sonhos e metas, alguma coisa assim, tá lá. E depois que você fazer esse planejamento, claro que você precisa tomar nota disso, porque tem que ser um planejamento que você tenha recursos visuais para você mesmo se monitorar, né? Você ir acompanhando, fazer um checklist ali das coisas que você conseguiu fazer, daquilo que você não conseguiu fazer, mesmo que a nível de comportamentos, entendeu? Não tem problema, pode ser inclusive dentro disso também, de comportamento. E depois que você fazer esse planejamento, que eu não vou entrar em detalhes porque já tem uma live de quase 40 minutos sobre isso, você precisa fazer os testes. Ou seja, se a gente parar para analisar, na tecnologia, todos os aparelhos que a gente usa, por exemplo, celular, televisão, internet, enfim, ar-condicionado e tal, tudo que a gente adquire, que é produto, eles fazem um teste antes para ver se funciona. A mesma coisa nos esportes. Por que antes do jogo oficial existem os treinos? São testes para ver as suas capacidades. E a gente precisa também, por exemplo, na escola, na faculdade, enfim, quando a gente vai fazer prova, antes das provas a gente faz o quê? Exercícios. E assim a gente vai vivendo, né? Nos aplicativos, por exemplo, tem as versões beta de aplicativo, que é a versão de teste, antes de lançar o aplicativo oficial, né? Então, fazer teste sobre algo que necessita funcionar é fundamental para que a coisa dê certo. Sabe aquela ideia da tentativa, acerto e erro? Tentativa, acerto e erro é exatamente para isso. E dentro do meu processo de mudança, eu preciso tentar algumas coisas até conseguir alcançar o resultado específico, né? Fazendo tais testes, eu vou ver se eu preciso de revisar alguma coisa ou se eu preciso manter o caminho, ou se eu preciso aperfeiçoar ao longo do tempo. Por quê que eu preciso aperfeiçoar? Porque é uma lei da vida o aperfeiçoamento. Ou você aí está me vendo nessa live com o celular Motorola Tijorola de 1980 e alguma coisa, 89, sei lá, 1990 e alguma coisa, não sei. Não, você está me vendo com um celular de última geração, tecnologia de ponta, porque houve um evolutivo. Evoluir é bom, aperfeiçoar é bom. Então precisamos fazer a mesma coisa dentro disso, né? Então, dentro desses 3 pontos, conseguindo fazer tudo isso, eu me autoconhecer, planejar minha vida e fazer os testes, eu vou vivendo e vou avaliando os resultados, e aí eu vou conseguindo perceber que
a mudança ela está acontecendo. E enquanto ela está acontecendo, ela está me beneficiando, né? E assim eu vou vivendo. Assim eu vou vivendo. E assim eu vou vivendo. E assim eu vou vivendo. Pessoal, para hoje a live é sobre mudanças. É isso. Já foram 45 minutos de live. Acreditem. Eu vou só repassar os avisos. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aí nos comentários, por favor. Reforçando, o filme indicado pela Regiane Nogueira de Assis, minha tia, chama-se A Química do Amor, relacionado a essa necessidade de mudanças. Ela falou que é bem legal. Então vejam aí, é uma indicação para a semana. Vamos lá, para os avisos da semana. Semana que entra agora, a partir de amanhã, segunda-feira, eu vou fazer vários vídeos. Na verdade são 6, que é de segunda a sexta, sábado eu acho, sexta, sei lá, relacionados à reclamação, ao tema de reclamação, né? O que podemos fazer para evitar isso, por que a gente reclama, que efeitos trazem para a vida da gente, enfim, uma série de coisas. E a live de domingo que vem vai ser sobre esquecer o passado, ou como lidar melhor com o passado. Eu vou fazer essa live no domingo que vem, que vai ser no dia 23 de junho, tá bom? Essa live de hoje vai ficar disponível para vocês por 24 horas e depois eu postarei-a no meu canal do YouTube chamado Gulliver Holmes Explica. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado mesmo, todos vocês que estão aqui. Agradeço muito pela presença da Regiane, da Débora, minhas fiéis escudeiras. Marcelo, obrigado por todo mundo que entrou depois. Enfim, todo mundo que esteve aqui presente. Casa Conforto, obrigado pela presença. Primeira vez eu acho que está aqui na live, né? Sempre muito bom ter vocês, pessoal. E se quiserem ir sugerindo, Ludmila também, obrigado, viu? Se quiserem ir sugerindo temas, pode ficar à vontade. Eu gosto muito. Obrigado, Gabi, por estar aqui também. Obrigado, viu? Nossa, Estúdio Mobile, quem que é? Ele trabalhou comigo lá no CRES, esqueci o nome. Boina Preta chegou agora, mas enfim. Agradeço muito mesmo. Tá bom? Um abraço, pessoal. Um abraço. Até mais. Na próxima eu canto, hein?